Tudo bem, turma? Joia? Nós vamos seguir aqui falando a respeito da qualidade da energia, né? E agora a gente vai falar um pouquinho melhor sobre cada um desses fenômenos, né? Então, por exemplo, né, classificando-os aqui pelas categorias, né? Então, algumas categorias de fenômenos que nós temos são os fenômenos transitórios, tá? Podem ser tanto impulsivos, né, que é aquele transitório de chaveamento, quanto oscilatórios, né, que são aqueles transitórios que não amortecem, né? Então aqui a gente tem as características específicas deles de frequência, de duração, de amplitude, né, para essa classificação. Nós temos os VTCDs, né? E aí o VTCD ele pode ser dividido basicamente em momentâneo e temporário, onde o momentâneo é aquele que dura poucos ciclos até 3 segundos e os temporários de 3 segundos a 3 minutos. E aqui a classificação deles de acordo com a amplitude também. Então nós temos o seg, que é o afundamento, o swell, que é a elevação, e a interrupção, né, que seria a ausência da tensão. Então você pode chegar nesse ponto. A mesma classificação é estabelecida também para os VTCDs temporários, tá? Temos os VTLDs, né, que é o que nós chamamos de variação em regime, né, na qual você também tem um efeito de subtensão, uma subtensão em regime, né, durante longa duração, acima de 3 minutos, uma sobretensão, também de longa duração, acima de 3 minutos, ou a interrupção sustentada, tá? Então percebam, pessoal, por isso que quando eu mencionei a interrupção, a gente precisa tomar cuidado na hora de classificá-la como VTCD ou como VTLD, porque ela pode estar presente nas duas classificações, né? Então o que vai ser mandatório é a questão do tempo, tá? Fora isso, nós temos as flutuações, né? Então a flutuação são variações, né, conforme eu já mencionei para vocês, que provocam aquela cintilação luminosa. Você vai ter um conteúdo espectral da variação da envoltória, que na maioria dos casos ele é abaixo da frequência da fundamental. Então, se você está falando da onda de 60 Hz, você vai conseguir percebê-la, né, geralmente, né, abaixo dos 25 Hz, tá? E ela tem uma natureza intermitente, né? Ela produz aquele efeito de ficar mais forte, mais fraco, né? Temos o desequilíbrio da tensão. Desequilíbrio geralmente, né, ocorre em tensões em regime, geralmente, né, devido a desequilíbrio de cargas, né, de carregamento na rede. E as distorções na forma de onda, tá? Dentro do campo das distorções da forma de onda, a gente tem vários fenômenos, tá? O principal deles, o mais famoso, o mais conhecido, são as distorções harmônicas. As distorções harmônicas são aquelas que ocorrem no campo, né, até 50 ordem harmônica, né? Se a gente pegar aí 50 vezes 60 Hz, você está chegando numa frequência de até quase 3 kHz, né? E aí geralmente você tem variações aí bastante interessantes, tá? Desses níveis de distorção. A gente tem as distorções de forma de onda por nível DC, que é aquele deslocamento em relação ao eixo X, né? Quando a onda fica levemente deslocada ou para cima ou para baixo do eixo X. A gente tem as interharmônicas, tá? Que são aquelas distorções harmônicas que não são múltiplas inteiras da ordem fundamental. Então, ordem fundamental são as múltiplas inteiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você multiplica pela frequência da fundamental, você chega na distorção harmônica equivalente. A interharmônica seria, por exemplo, uma harmônica de frequência de 1,5 da fundamental. Então seria 1,5 da fundamental, seria um múltiplo, né, não inteiro da fundamental 60 Hz, tá? Temos o notching, tá? O notching são pequenos fenômenos que acontecem principalmente em dispositivos eletrônicos, quando você tem a atuação da chave, né? Quando a chave eletrônica ela fecha ou abre, então você tem aquele fenômeno de notching, é um pequeno pico ali na forma de onda, e ele tem
a característica de se repetir a cada ciclo, tanto positivo quanto negativo. E temos o ruído, tá? Que é aquele ruído eletrônico mesmo, né? Que vem da própria eletrônica. Um outro fenômeno muito corriqueiro são as variações de frequência, tá? Lembrando que a frequência é algo muito sério, né? Você precisa ter uma frequência extremamente fina, muito próxima dos 60 Hz, porque se você tiver algo muito diferente disso, você perde o sincronismo da rede. E aí você tem um efeito cascata de desligamento de todo o sistema. Bom, pessoal, aqui eu trago alguns exemplos, tá, de fenômenos relativos, né? Por exemplo, com os VTCDs, tá? Então aqui é só para exemplificar para vocês como é que é feito um teste de sensibilidade de equipamentos. Então, geralmente você pega ali um equipamento e começa a testá-lo, né? Então você pega ali aquele equipamento, primeiro você aplica ali uma tensão, né, um afundamento, um VTCD de meio ciclo a 0 grau e a 90 graus e vai afundando cada vez mais aquele nível de tensão, tá? Então, dependendo do equipamento, se for meio ciclo, como, né, o VTCD tem uma duração muito curta, ele não desliga, tá? Mas aí, à medida que você vai aumentando a quantidade de ciclos, aí você já começa a perceber algumas falhas nesse equipamento, tá? Então, olha lá, por exemplo, aqui, né, a partir de 40 Hz de afundamento, você já vai perceber algo maior, um efeito maior. E à medida que você vai aumentando a duração, esse efeito vai ficando cada vez mais significativo. De forma que se você tiver, por exemplo, um VTCD com duração de 60 ciclos, né, que seria, né, 1 segundo, né, pensando que são 60 Hz, com 10% de afundamento você já vai experimentar ali possivelmente já uma falha no seu equipamento. Então você já, esse aqui seriam as faixas, né? Aqui nessa faixa amarela laranja são pequenas falhas no equipamento. Aqui essa faixa mais vermelha já seriam interrupções, né? Quando o equipamento para e não volta, tá? Aqui, né, um exemplo do mesmo teste realizado, por exemplo, num sistema de bombeamento. Então você vai perceber que de um tipo de equipamento para o outro varia, né? Esse primeiro aqui é um equipamento de sistema de ventilação, muito comum em indústria. Aqui um sistema de bombeamento. Você percebe que as bombas são um pouco mais sensíveis, né? De certa forma, um pouco mais sensíveis que os ventiladores. Aqui um sistema de transporte, né, uma esteira, né, que também são muito comuns nas empresas, né, nas indústrias. Então você também tem um equipamento aqui que tem uma característica de resposta interessante. Bom, pessoal, aqui, né, destacando, né, algumas dessas questões, né, desses problemas, né, ele mostrou aqui alguns fenômenos desses ocorridos na rede elétrica, né. Então ele mostra aqui, por exemplo, né, um fenômeno do tipo A, né, com essa característica aqui de afundamento, né, o horário, o período que ele aconteceu aqui, eventos mais críticos, né, os tipos Bs aqui. Só que agora falando em tensão em regime, né? E no caso, afundamentos de longa duração. Então, são aqueles que duram mais de 3 minutos. Então, você percebe aqui que são afundamentos, né, de um período de duração mais longo, tá? Bom, pessoal, temos aqui também exemplos, né, da sensibilidade do equipamento quanto aos desequilíbrios, né, de tensão e flutuações de tensão. Bom, basicamente, quando a gente fala em desequilíbrio de tensão, turma, desequilíbrios da ordem de 1% já são desequilíbrios assim preocupantes, 2% são muito preocupantes, desequilíbrios da ordem de 3% na rede elétrica são impraticáveis, tá? Para quem conhece, para quem é do setor, uma máquina elétrica, um motor de indução funcionando com um desequilíbrio de tensão na escala de 3%,
a máquina ela pula, tá? Ela pula igual um boi, igual um novilho, igual um garrote, em cima de uma bancada, tá? Em cima de uma mesa, em cima, né, de qualquer equipamento que está sustentando esse motor, tá? Então, tamanho é o efeito do desequilíbrio sobre os enrolamentos do motor e sobre o campo girante, tá? Já as flutuações de tensão, né? As flutuações você vai vivenciar, né? Você vai perceber elas de várias formas na rede elétrica, né? Aqui a gente destaca, por exemplo, né, os efeitos delas sobre os certos equipamentos, né? Então, por exemplo, os inversores de frequência que são muito presentes na indústria, né? O inversor de frequência ele é um pouco mais robusto, então ele acaba tolerando um pouco mais, né, as flutuações de tensão. Então, um inversor de frequência com a flutuação de 5%, ele vai funcionar perfeitamente, somente acima disso ele vai sentir um pouco mais. Já um equipamento um pouco menos sofisticado, no caso um soft start, com uma flutuação de 5%, ele já começa a ser sensibilizado, tá? Então, são características. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!